Olá, tudo bem? Eu sou Otávio Neto e esse é o Caçando Conversa, nosso canal no YouTube que recebe hoje o jornalista Francisco Magalhães. São mais de 30 anos de atuação no jornalismo e ele que é formado pela Universidade Federal da Paraíba. Além de jornalista, Magalhães, você tem uma boa vivência na área cultural. O que surgiu primeiro na tua vida? Jornalismo ou a cultura? Eu me formei em jornalismo no começo da década de 80 e sempre convivi com artistas, né? Na verdade, isso é muito mais da convivência com poetas, escritores, músicos, por gostar de ler poesia, por gostar de música, por gostar de romance. Então eu sempre tive amigos artistas, plásticos, músicos, pintores, foram pessoas da minha convivência próxima. Eu sou mais uma pessoa que, digamos assim, curte cultura do que alguém que se direcionou no jornalismo para isso. Magalhães, a cultura ela tem ciclos, né? Como é que você está vendo esse ciclo atual da nossa cultura piauiense? Tem alguém fazendo boa música? Tem alguém escrevendo bem no Piauí? Quais são os nomes que você... Hoje existe um movimento de hip hop muito bom na periferia de Teresina. Existe um movimento que está surgindo de rock, muito interessante. A dança do Piauí está muito viva, certo? Existe um movimento de jovens poetas bem interessantes. Existem uns respiradores na cidade. Por exemplo, um sarau poético que está sendo feito na casa da Soraya Guimarães, que está reunindo várias gerações de escritores, mas eu não sou uma pessoa qualificada para falar sobre a qualidade da poesia que está se fazendo no Piauí, né? Porque eu sou apenas um leitor. Eu brinco são meus amigos, os poetas, que o letrista ele é um aproveitador da poesia ali, né? Você lê a grande poesia piauiense e ali você aprende com os poetas, né, tudo. Então nós letristas, na verdade, somos grandes leitores. Eu sou um leitor de poesia, eu não sou uma pessoa qualificada para falar sobre a qualidade da poesia de Muito ninguém. mais um apreciador do que um... Sim, claro, com certeza, porque eu sou jornalista, eu não tenho uma formação específica na área, né? Eu sempre gostei de poesia, eu sou um leitor de poesia, só isso. E qual é a contribuição do jornalismo nesse cenário atual, continuando nesse cenário atual, a contribuição do jornalismo piauiense para a nossa cultura? Como é que está sendo feito o jornalismo cultural? Infelizmente, o jornalismo cultural no Brasil perdeu muito espaço, né? Perdeu espaço na televisão, perdeu espaço no rádio, perdeu espaço nos jornais, né? Antigamente, nos anos 50, 40, 60, existia um rodapé. Hoje você não tem mais crítica literária nos jornais. Você tem resenhas e feita por pessoas como eu, que não tem a qualificação para fazer. Seria importante ter um crítico literário escrevendo sobre livros. Aí você tem um jornalista fazendo resenha. Você vê textos assim de um professor, de um engenheiro, mas não tem ninguém nos jornais escrevendo especificamente sobre cultura, o que é muito ruim. Existe mais hoje um movimento na internet de pessoas escrevendo que eu acho interessante. Revestréis, quando você ouve esse nome, que é aquele caos. Olha, para mim, a Santíssima Trindade da cultura piauiense hoje em termos de publicação, já que você falou, é Oblíqua, Acrobata e a Revestréis. Eles são 3 oásis na cultura piauiense. Essas 3 revistas são muito importantes. Seria bom que tivessem mais Revestréis, mais Oblíquas, mais Acrobatas. Então, assim, essas 3 aí é que nos salvam. E eu não estou elogiando porque elas são feitas no Piauí, não. Eu estou elogiando pela alta qualidade das 3 revistas. Elas são revistas de um nível altíssimo, que podem nos orgulha a todos ser publicadas no Piauí. Agora, retornando um pouco para a cultura, como é que você viu, deu uma melhorada, né? A gente não pode negar na cultura do Piauí com o nome do Fábio Novo, né? Desde o governo passado do Hélio. E agora ele foi reconduzido ao CAR. Como é que você viu a recondução do Fábio? Uma coisa boa para a cultura piauiense. O Fábio fez um trabalho no interior do estado muito bom, ele apoia iniciativas. Eu acho que é alguém que os artistas podem cobrar porque ele está fazendo coisas interessantes, bem interessantes. Eu acho que é um grande secretário de cultura. Houve avanço, mas a gente sabe que ainda tem espaço para avançar ainda mais. Infelizmente é falta de grana mesmo, né? Nós tivemos experiências de secretários municipais de cultura, que eram pessoas muito qualificadas, mas ficavam amarrados no orçamento. A cultura ela é o primo pobre sempre. Você veja o exemplo do Salip. O Salão do Livro do Piauí é feito por pessoas que eu sempre acho que eles são, não sei o que aquelas pessoas são, doidos,
são kamikazes, eu não sei, eles sacrificam a própria vida, sabe, familiar, financeira, para fazer algo que a Prefeitura de Teresina e o governo do estado deveriam abraçar. Você vê aqueles garotos pobres de Teresina mantendo uma relação durante uma semana com o livro, grandes escritores, quer dizer, para mim o grande momento da cultura piauiense, todos os anos, é o Salipe, mas ele é muito sofrido. Se você conhecer as entranhas de como é feito o Salipe, passo a passo, é muito até você triste, ver é muito aquilo triste ver aquelas pessoas. É uma coisa bela, mas dentro é muito sofrível para fazer. Então seria uma coisa boa. Se o Fábio tivesse a oportunidade de ter um pouco mais de orçamento, a Fundação Municipal de Cultura, para ajudar o Salipe, que o Salipe é a coisa mais importante da cultura piauiense atualmente. No jornalismo você caminhou muito e continua no setor político, né? na cobertura política, como analista político. Nós temos um governador, o Wellington Dias, do PT, que entrou agora no seu 4º mandato. A gente pode esperar algo de novo? Não. Assim como desde o primeiro mandato, nada mudou. A chegada da esquerda no Piauí significou absolutamente nada de mudança política. Nem em termos de políticas públicas, que era o grande sonho de todo mundo, nem na área cultural. Não mudou absolutamente nada e não há expectativa nenhuma, a não ser o fato de que ele vai se reeleger senador. E a sucessão? Quais são os nomes que você vê já despontando aí para uma possível sucessão do Wellington? Os nomes são péssimos. Não há na direita, nem na esquerda, nem no centro da política do Piauí nenhuma liderança interessante. Vou citar alguns nomes, você vai dizer o que você entende dessas pessoas. Ciro Nogueira é um possível nome? Ciro Nogueira hoje é um político muito mais nacional do que piauiense, né? Ele é um coronel em Brasília que traz verbas para o Piauí, mas não faz nenhuma... Não há um projeto. Tem um projeto de poder, não tem um projeto político para o Piauí, mesmo sendo hoje um político de projeção nacional, porque ele é o grande líder do Centrão. O Centrão é a banda de música da UDN que vem há muito tempo mandando na política brasileira em forma de PFL, em forma de PMDB, esse Centrão aí, o que existe de mais coronelístico na política brasileira. Marcelo Castro é um possível nome também? É um subciro. Silvio Mendes? Silvio Mendes é alguém que eu apostaria como uma grande liderança política no Piauí. É um técnico muito competente, foi um bom prefeito de Teresina e seria interessante se o Piauí desse uma chance para alguém como o Silvio, como governador. Agora, fora desse núcleo, desses nomes que a gente já conhece, né, esses 3 que eu citei aqui rapidamente, algum nome que você vê despontando, uma pessoa diferente, pode chegar lá? No Piauí, o candidato é pré-fabricado. Por exemplo, agora existe uma pré-fabricação de Charles da Silveira como prefeito, futuro candidato a prefeito de Teresina. Ele foi autorizado pelo prefeito Firmino Filho a negociar com os vereadores de Teresina. Então, de repente, o Wellington tira do bolso alguém que eu acho que ele não tem nenhum interesse, porque o Wellington é um coronel da esquerda, e o coronel ele não tem interesse em formar liderança. Então, o PT corre um grande risco de, no último mandato do Wellington, diminuir de tamanho no Piauí e ficar só o Wellington mesmo como a liderança. Já que você citou a sucessão municipal do prefeito Firmino Filho, o PT tem nome para concorrer à prefeitura de Teresina? Nenhum. Fora o PT, algum nome? Todos eles dentro do PT, eles têm um projeto, né? Apesar de que existem técnicos competentes no PT em várias áreas, mas essas pessoas elas não são valorizadas dentro do PT. Eu vou citar um nome de alguém que inclusive já foi enganado dentro do PT como um nome que poderia ter se projetado, se houvesse interesse do partido. Antônio Neto. Antônio Neto é uma pessoa com um valor muito grande, ético, técnico, mas o PT não o valorizou. Eu estou citando ele, mas existem outros também no partido na mesma situação. Como é que você vê o jornalismo político feito no Piauí? Péssimo. Pior do que a política piauiense. A qualidade é baixíssima. Contribui para o baixo nível da política? Muito. Bastante. O nível dos textos, o desconhecimento sobre política, eu não vejo os supostos analistas piauienses, eu nunca vi nenhum em uma livraria. Eu nunca vi. E o nível dos textos o nível do texto é péssimo, muito ruim. Você está dizendo que para ser um bom jornalista tem que ser um bom leitor também? É obrigatório. Se você... Eu sou do clube de corrida do Piauí.
Para eu correr uma maratona, eu tenho que treinar. Então, para escrever, é impossível você escrever sem ler. Entendeu? É como você dizer que consegue viver sem respirar. É impossível, porque para quem cria, para quem é criador, para quem é letrista, para quem é poeta, você precisa ler muita poesia, ler muito romance, ler muito ensaio, para você ter vida interior. E um jornalista precisa estar atualizado com a bibliografia sobre política do Brasil. Agora existe uma nova geração de jornalistas que saiu da universidade, que está fazendo mestrado, doutorado, que está capacitando essa área de política. E engraçado, a maioria é mulher. Né? São as meninas que estão fazendo mestrado, doutorados, que estão se qualificando, que elas já estão chegando na TV, no rádio, na internet. Hoje é uma nova geração. Quando eu cheguei no Jornal Dia, na década de 80, eram duas mulheres. Uma era a namorada do editor e a outra era a Zilma Martins, uma grande jornalista que infelizmente faleceu. E hoje, se você chegar na redação do Jornal Dia, você só tem de homem lá o Garrincha, talvez uns 3 a 4 mais pessoas, o resto é mulher. E ocupando cargos por competência. Cargos de chefia, né? Na minha TV, todas as chefes, mulheres. Por competência. É uma profissão hoje feminina. Né? E essas meninas vão chegar. Infelizmente, como é muito machista, você vê, na bancada do programa da minha TV, eu só vou falar da minha TV, não vou falar dos concorrentes, não tem uma mulher. É estranho, porque hoje as grandes analistas dos canais fechados, mulheres. E aqui no Piauí não se coloca a mulher para falar de política. Eu acho que seria interessante a gente ver uma mulher falando sobre política no Piauí. Mais de 30 anos de jornalismo, Magalhães. Como é que está a tua rotina produtiva atualmente? Eu tenho uma rede social, tenho uma pessoa que trabalha comigo. Eu publico aforismo, haikai, e tem o franciscomagalhães.com, que são 6 notícias que eu redijo. Nesse espaço, eu tenho uma crônica política que eu faço, isso é diário, nas redes sociais, todo dia, ou tem um haikai, ou tem um aforismo, e eu faço um comentário político na TV Antena 10. Elmano Ferrer tomou uma iniciativa elogiável. Veja se você concorda com esse elogio. O senador apresentou um projeto de lei para combater a falsificação de cartões de crédito. A ideia do parlamentar piauiense é criminalizar os atos preparatórios da clonagem de cartões, como a fabricação, posse e fornecimento de aparelhos ou dispositivo de captação de dados ou senhas. Talvez eu volte a fazer comentário político em uma rádio. E eu gostaria, isso é um sonho, eu gostaria de ter uma coluna para eu escrever uma coluna que não fosse factual, fosse um texto, todo dia, entendeu? Uhum. Porque eu faço até uma brincadeira que eu brinco. É fácil ser cronista escrevendo uma vez por semana, de 15 em 15 dias. Eu quero ver um cronista que escreva todo dia. Não que eu vá fazer crônica de qualidade, mas um texto, todo dia um texto diferenciado. Porque você tem jornalista no Piauí que tem uma coluna que faz 20 anos que ele escreve a mesma coisa, do mesmo jeito. Todo dia tem lá 3 notinhas, um comentário idiota de 15 linhas mal escrito, que não tem um espaço parágrafo, porque ele não sabe fazer, ele bota lá um bloco de coisa, ou então faz frasezinhas curtas, telegráficas, achando que aquilo ali é escrever. Entendeu? Aí é muito fácil, isso aí eu ligo um piloto automático. Eu quero ver, eu gostaria de fazer isso aí até para provocar. Um dia escrever sobre livro, um dia escrever sobre cultura, um dia escrever sobre futebol. Um texto diferente, até para estimular as novas gerações de jornalismo, saber que jornalismo não é uma linha de montagem. Esse é Francisco Magalhães, jornalista com mais de 30 anos de atuação, foi o nosso entrevistado do Caçando Conversa de hoje. Magalhães, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês. E continuem caçando conversa. Grande abraço.